pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Já estamos iniciando o PET 7, essa é a primeira semana do PET 7, tá? E essa semana nós vamos falar de um assunto muito atual, que é o fundamentalismo étnico, tá? A origem dessa palavra fundamentalismo, ela vem de religião, né? Ela vem dos primeiros fundamentalistas religiosos. Mas hoje nós vamos falar no sentido étnico da palavra, tá? Vocês vão entender melhor o que é isso. Então vamos para os nossos conceitos, né? Que lá no PET está dizendo dois conceitos que a gente precisa entender para continuar esse assunto. O que é fundamentalismo? Fundamentalismo. Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Isso se chama integrismo. Tá? Então, olha só, toda corrente, todo movimento ou atitude de cunho conservador e integrista. O que é isso? Conservador é aquele que quer manter as tradições, que é contra a modernidade, que é contra o moderno, né? Então o cara ele não quer que a religião dele mude, ele não quer que a política mude, ele não quer que o outro mude, entendeu? Então isso é ser conservador. Integrista é aquele que quer manter integralmente uma coisa, não quer que mude também. Ele quer que mantenha aquilo. Então, para isso, eles usam de obediência rigorosa. Eles querem seguir ao pé da letra tudo que a tradição ensina, entendeu? E eles levam a interpretação literal das coisas. Por exemplo, o fundamentalista religioso, ele pega a Bíblia ou o Alcorão ou qualquer outra coisa que fale a palavra da religião dele e ele quer seguir aquilo ao pé da letra, sem interpretar o que quer dizer aquilo, entendeu? Por isso, então, todo tipo de fundamentalismo não é bom, né? Não é bom. Etnia. Etnia é o grupo que é culturalmente homogêneo. Tá? Todo povo que tem a cultura homogênea, povo que tem do mesmo costume e tem também a mesma origem, a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, entendeu? É uma etnia, tá? Formam uma etnia. Por exemplo, os índios brasileiros, eles mantêm a mesma cultura deles lá, eles pertencem a uma etnia. Os, Lá na África, todo mundo acha que é tudo igual, que os escravos que vinham para cá eram todos iguais. Não, eles pertenciam a etnias diferentes. Eram grupos que é independente de você parecer fisicamente com o outro ou não. Tá? Mas é importante você seguir a mesma cultura do outro. Se é um grupo que se identifica, por exemplo, nós somos brasileiros, que a gente se identifica com a mesma cultura brasileira, a mesma língua, né? Ao mesmo país, ao mesmo grupo, né? A gente pertence a um grupo, tá? Então, o fundamentalismo étnico, né? São movimentos antimodernistas que eu falei. Eles são contra a modernidade em várias etnias, com ideologias separatistas que reivindicam o retorno a um conjunto de características tradicionais. Quer dizer, tem grupos aí extremistas que eles, por exemplo, os judeus durante muitos anos na história foram perseguidos, eles lutaram para ter um território, né? O pessoal da Palestina está sendo expulso hoje pelos israelenses, pelos judeus, né? Das suas terras, porque eles consideram que lá é um território sagrado. E aí surgem pessoas extremistas, né? Extremistas, que são contra a mudança, né? E aí gera conflitos. Isso em todas as camadas da sociedade, tanto na política quanto na economia, né? Fundamentalista existe na religião, em tudo, tá? Só para a gente entender. Hoje nós só vamos falar de fundamentalismo étnico, né? Que fala de raças, de etnia, tá? Então, esses conflitos por causa da etnia. As pessoas não toleram o outro, não aceitam o outro, né? Lá na frente nós vamos falar de fundamentalismo religioso, tá?
em outro PET, em outra semana, tá? Mas em outro formulário. Né? Nesse nós só vamos falar de fundamentalismo étnico, tá? Que vem de etnia, lembrem disso. Quais são as principais características? As características vão além dos traços físicos. Eles não precisam parecer um com o outro. Precisa se reconhecer como o outro, se reconhecer dentro da cultura do outro. Aí eles podem formar um grupo, tá? Os elementos de um grupo étnico reivindicam uma estrutura social, política e um território. Tá? Então, toda vez que tem um fundamentalismo étnico, é um grupo que está lutando, né, por uma estrutura social, política e território. Ou eles estão brigando por território, ou estão brigando por política, ou estão brigando por uma sociedade. Tá? Sempre impor a sociedade deles. Tá certo? Então eu coloquei aqui uma figura para caracterizar. Tem vários tipos de fundamentalismo. Não é só os muçulmanos, só os islâmicos, não, tá? Tem fundamentalismo em todas as raças, em todos os credos, em todos os países, tem fundamentalista. No Brasil também tem. Tá? Agora vamos falar de exemplos, alguns exemplos. Por exemplo, os nazistas. Né? O nazismo é um tipo de fundamentalista. O cara que é nazista, ele reconhece que só aquele grupo dele, só os de raça pura, raça ariana, são os bons. O resto eles não consideram. Eles consideram como sub-raça. E aí eles perseguiram os judeus, eles perseguiram os negros, perseguiram os ciganos, perseguiram os homossexuais, eles perseguiam todo mundo e eliminavam mesmo, porque eles diziam que na Terra tinha que ficar só pessoal de raça pura. Tá vendo como é que isso é um extremismo? Isso é um extremismo, chega ao extremo. Né? E essa outra foto que eu pus do lado, não pense que isso não está no Brasil não. Isso aqui é uma escola particular lá no Recife, em Pernambuco, tá? Que os jovens se aglomerando e são jovens neonazistas que pregam o nazismo, tá? Eles se reconhecem como nazistas. Então olha só como é que a coisa começa a fluir. Então se a gente não tiver conhecimento de por que das coisas estarem acontecendo, a gente acaba entrando numa onda dessa, achando que é uma coisa normal e não é. Né? Nós temos como exemplo também o apartheid, que foi um regime que segregou os negros dos brancos lá na África do Sul. Durante muitos e muito tempo, na história toda da África do Sul, é, existiu esse movimento depois que os ingleses tomaram, né, como colônia a África do Sul, e eles implantaram esse sistema que separavam. Tinha lugares só para negro, lugares só para branco. Né? Apesar de ser uma minoria branca que comandava o país, os negros todos tinham que aceitar. Então isso foi uma luta muito feroz. E esse homem que está aqui na frente, né, o Mandela, ele foi um dos líderes que lutou contra esse regime. Né? Tanto é que depois ele se transformou em presidente da África do Sul. Né? Porque eles acabaram com esse regime. Né? Não pode existir lugares só para negro, só para branco. Outros exemplos nós temos aqui os xiitas lá no Oriente Médio, né? Que é um grupo também muito radical que quer implantar no islamismo aquela teoria. Ele é contra todas as mudanças no islamismo. Eles se representam um grupo que se dizem parentes do profeta Maomé. Então eles lutam muito radicalmente, né, contra os que pensam diferente deles. Nós temos os atuais supremacistas brancos. Né? Existe uma corrente no mundo que prega a superioridade branca. Né? E aí eles bebem leite como uma forma de purificação, uma forma de expressar a superioridade branca. Entendeu? E infelizmente o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, é um simpatizante dessas causas supremacistas brancos. Né? Então é muito triste isso, a gente vê que está em todas as camadas da sociedade existem esses supremacistas. Né? Tá? Então isso foi só alguns exemplos para a gente ficar atento que ao nosso redor existem sempre esses fundamentalistas. Né? Tá? Então para a gente
entender o que acontece ao nosso redor, a gente precisa estudar, né? Por isso que a gente estuda esses temas, tá? Então, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo lá do que o Pet está sugerindo, tá? Que é muito bom, lá do YouTube. Existem vários outros vídeos sobre esse tema, tá? Então, é só vocês se interessarem em ler mais, em assistir mais, em entender mais os assuntos, tá? E não deixe de fazer as nossas atividades, tá bom? E qualquer coisa podem contar comigo, tá? Bons estudos e fiquem bem.